municípios, mas também pelos estados, pelo Distrito Federal e também pela União. Tudo bem? Joia. Vamos lá, então. Vista a contribuição de melhoria, vamos passar para as outras contribuições. As próximas, agora que eu for falar, são, na maior parte das vezes, estão sob competência da União. Eu vou falar, então, de contribuições sociais, de CID, de contribuições corporativas e da COSIP. Quando eu falo de competência da União, pense no primeiro momento contribuições sociais. Que contribuições são essas, as contribuições sociais? Hoje em dia, as contribuições sociais têm um número bastante grande. Elas se apresentam, na verdade, de várias formas diferentes. As contribuições sociais, elas são cobradas com o intuito, naturalmente, de custear a ordem social. O que seria a ordem social? A ordem social, se você for observar lá no texto da Constituição Federal, ela pode ser representada através de vários segmentos, como, por exemplo, saúde, assistência social, previdência social, educação, desporto, enfim, existem vários elementos que comportam a chamada ordem social. Ocorre, na verdade, que para custear ou para manter todos esses segmentos, os entes políticos têm total responsabilidade, ou têm uma grande responsabilidade, mas não são apenas os entes políticos que devem cuidar pela manutenção da ordem social. A população, ou seja, nós, contribuintes, também temos a mesma responsabilidade. E como que a gente vai custear ou manter a ordem social? Através do pagamento destas contribuições sociais. Talvez você esteja se perguntando, quem é que está sujeito ao pagamento de contribuições sociais? Quem da população, quais camadas da população estão sujeitas ao pagamento de contribuições sociais? Quais camadas da população estão sujeitas ao tipo de pagamento desse tipo de contribuição? Se você observar mais uma vez o texto da Constituição Federal, você pode elencar, então, 4 pessoas, ou, então, 4 segmentos. Eu estou falando, então, do empregador, do empregado, das loterias e ainda do importador de bens ou serviços. Vou repetir para vocês, então, são 4 pessoas que são as fontes da ordem social. Vou repetir aqui para vocês. Que pessoas são essas? Empregador, trabalhador, loterias e ainda o importador de bens ou serviços. Dessas 4 pessoas, você não pode esquecer, das 4, tem uma que acaba sofrendo mais com as contribuições sociais. Tem uma que, de certa forma, paga mais contribuições sociais. Que pessoa é essa que mais sofre, na verdade, com o pagamento desse tipo de tributo? Eu estou falando do empregador. É mesmo, o empregador. E quando eu falo empregador, é empregador, empresa ou qualquer entidade que for a ela equiparada. Isso porque um empregador, ele paga contribuições sociais sobre 3 bases diferentes, sobre 3 bases de cálculo diferentes. Uma empresa está sujeita ao pagamento de contribuições sociais calculadas de acordo com a sua folha de salários, paga contribuições sociais também calculada de acordo com a sua receita ou de acordo com o seu faturamento, e, inclusive, o empregador pagará contribuições sociais calculadas de acordo com o seu lucro. O que você está pensando é exatamente isso, que um empregador, ele paga contribuições sociais sobre essas 3 bases ao mesmo tempo. Isso não é uma opção, isso não é uma alternativa, que ele pode pagar sobre a receita, sobre o faturamento, sobre o lucro ou sobre a folha de salários. Não é que ele escolhe isso, ele paga isso tudo ao mesmo tempo. Por isso é que você percebe e pode afirmar que o empregador, das 4 fontes da ordem social, é o que talvez mais recolhe a título de contribuição. Ok, a gente acabou de ver um pouquinho mais sobre as contribuições sociais
que é uma contribuição que você pode trazer como exemplos o PIS, a COFINS, a extinta CPMF, as contribuições previdenciárias, a contribuição social sobre o lucro. Todas essas são exemplos de contribuições sociais. Vamos passar agora a analisar um pouquinho mais sobre uma outra contribuição bem curiosa, bem interessante também, que é a CID. Que contribuição é essa que eu estou falando, que eu vou começar a dispor a partir de agora? CID. Contribuição de intervenção no domínio econômico. É uma contribuição sob competência federal apenas na União. E o melhor exemplo, ou melhor, pelo menos a CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico mais conhecida, qual que é? Você sabe? Eu estou falando da CID Petróleo ou CID Combustível. É uma contribuição paga justamente por aquelas pessoas que integram um domínio econômico que tenha, na verdade, onde há a produção de petróleo, gás natural e álcool combustível. A CID Petróleo ou CID Combustível, naturalmente, acaba sendo repassado no preço do combustível. Quando você vai no posto de gasolina, você comprou a gasolina, você está abastecendo o seu veículo? Sim, mas no preço dessa gasolina, você pode ter certeza, está embutido também mais essa contribuição, a chamada CID Petróleo ou CID Combustível. Vimos a CID, vamos falar de uma outra contribuição bem interessante que provavelmente você já passou por ela ou ela já chegou até você. Contribuições corporativas. As contribuições corporativas, também conhecidas como contribuições profissionais ou econômicas, estão sob competência da União também, tranquilo, e isso significa dizer que, a rigor, a responsabilidade por regular atividades profissionais ou atividades econômicas ficam sob competência da União. Entre as contribuições corporativas, profissionais ou econômicas mais conhecidas, nós temos aquelas contribuições exigidas pelos conselhos regionais profissionais. Exatamente. Você que faz parte, na verdade, do CRC, do CREA, do CRM, do CRO, esses conselhos regionais de contabilidade, de engenharia, de arquitetura, Conselho Regional de Odontologia, você paga uma determinada anuidade. Esse tipo de anuidade, para o direito, é reconhecido como uma contribuição corporativa ou uma contribuição profissional. Perfeito. São contribuições bem interessantes, mas que você tem que ficar de olho para pagar de forma adequada. Ainda vale a pena a gente comentar a respeito de uma última contribuição chamada COSIP. COSIP? Que contribuição é essa? COSIP. Eu usei essa denominação, COSIP, mas ela também pode ser conhecida sob uma outra sigla. Ela pode aparecer também como CIP, ou seja, a Contribuição de Iluminação Pública. A CIP, Contribuição de Iluminação Pública, ou COSIP, Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, representa o mesmo tributo. É a mesma coisa. É o mesmo tributo, apenas ele pode aparecer sob uma sigla ou sob outra sigla. Quem é que tem condições de cobrar COSIP? Essa última contribuição, estou fazendo questão aqui de chamar um pouco mais de atenção, porque essa contribuição não é de responsabilidade federal. Pelo contrário, quando você pensa a respeito da COSIP, você tem que lembrar que isso ficou, na verdade, de acordo com a Constituição, sob competência dos municípios e também do Distrito Federal. Exatamente. Se você estiver anotando isso, pode deixar bem claro, pode assinalar, pode sublinhar. A COSIP é a única contribuição que não está sob competência da União. COSIP, portanto, é de competência de quem? Competência dos municípios e do Distrito Federal. É a única contribuição que a União não tem condições de cobrar. Joia. E essa contribuição, ela costuma ser calculada, ou melhor, costuma ser cobrada através de onde? Como que essa contribuição chega até nós,
contribuintes, como essa contribuição chega até o cidadão.